Olá pessoal, uma alegria mais uma vez estarmos dando continuidade à nossa formação no mês de maio, mês de Maria, onde nós iremos contemplar ou mergulhar na figura de Maria nos 4 evangelhos. Então, no encontro passado, nós estivemos com o irmão Fabrício e aprofundamos um pouco a Mariologia no Evangelho segundo Marcos. Hoje, dando continuidade a esse caminho, a gente vai abordar Maria segundo o Evangelho de Mateus. E antes de chegar propriamente no Evangelho, eu gostaria de dar uma pequena introdução e falar um pouquinho, mais uma vez retomando alguns pontos do irmão Fabrício acerca dos Evangelhos e a sua composição, para a gente entender melhor a Mariologia na Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos. Então, a gente sabe que o ponto de partida dos Evangelhos é a pregação dos primeiros cristãos em torno do mistério pascal de Cristo. E gira em torno da pergunta assim, quem é esse Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos? Então, curiosidade, dúvidas, inquietações. E o foco da pregação era justamente mostrar que esse Jesus, ele morreu, ele foi condenado, morreu, ressuscitou dos mortos e apareceu a algumas pessoas. E aí, essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus foi fundamental para que essa boa nova de que ele está vivo, venceu a morte, se propagasse para o mundo inteiro. E aí, nesse sentido, no Evangelho de Marcos, ele inicia justamente com o ministério de Jesus. Então, sabendo que esse Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas o que ele fez para que tudo isso acontecesse? Então, se narra episódios acerca do ministério de Jesus. E por isso que o Evangelho de São Marcos já começa com o ministério. Mas, quando o anúncio da Boa Nova, com o passar dos anos, ele vai se expandindo para outras regiões, vai se desenvolvendo cada vez mais a pregação e atingindo pessoas, lugares bem diferentes, a Boa Nova ela se expande. E aí, com isso, a necessidade de aprofundar a origem de Jesus de Nazaré acaba aqui crescendo. Não é à toa que já circulava na própria pregação dos apóstolos a origem de Jesus. A gente vê, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3, que São Paulo diz acerca de Jesus que ele foi nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Ou, lá em Gálatas 4, versículos de 4 a 5, ou enviou Deus seu Filho nascido de mulher. E o próprio Evangelho, segundo Marcos, se inicia com Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1, 1. Então, já circulava um pouco sobre a origem de Jesus. Esse Jesus ele veio de uma mulher, esse Jesus ele foi da estirpe de Davi. E aí, sentiu necessidade de aprofundar e narrar mais um pouco sobre a origem de Jesus. Então, os evangelistas Mateus e Lucas desenvolvem essa origem e vão relatar assim a anunciação, o nascimento, a infância de Jesus em seus primeiros 2 capítulos. Por isso, foram chamados esses 2 primeiros capítulos de narrativas ou evangelhos da infância. Então, essas narrativas, claro, elas não se tratam de uma biografia para matar a curiosidade das pessoas. Ah, nossa, o que foi Jesus? Quem foi Jesus? Como é que ele nasceu? Ele cresceu como? Ele brincou com quem? Não, não é essa curiosidade. Inclusive, alguns evangelhos ou escritos apócrifos tratam algumas curiosidades e que não foram canonizados. Mas o objetivo do evangelho é justamente a pessoa de Jesus e o seu efeito salvífico na vida dos cristãos. Então, o foco é falar da origem de Jesus, mas com olhar nessa perspectiva de que ele veio trazer a salvação. Então, não tem curiosidade dos pormenores da vida de Jesus, nesses 2 primeiros capítulos, mas eles procuram aprofundar a identidade de Jesus, principalmente para defender a sua humanidade e situá-la na história da salvação. Porque ouviu rumores de que, não, esse Jesus é só um fantasma, é só um espírito, é uma entidade, alguma coisa. Não. Então, para que comprovasse de que, de fato, Jesus, sendo Deus, se fez verdadeiramente homem, então, também se teve a necessidade de narrar essa origem dele, sobretudo no nascimento e no seu desenvolvimento. Então, as narrativas da infância já celebram com alegria a salvação que veio de Deus e o cumprimento de suas promessas, presentes já no Antigo Testamento. Não é à toa que Jesus é chamado Filho de Davi. Então, com isso, Mateus procura dar seu enfoque na figura de José.
enquanto Lucas na figura de Maria. Isso não quer dizer que Mateus não trate a figura de Maria com bastante atenção, como nós iremos ver agora. Então, Maria no Evangelho, e agora chegando propriamente no Evangelho de São Mateus, depois dessa introdução. Como Mateus enfoca José nas narrativas da infância, Maria não pronuncia palavra alguma no Evangelho de São Mateus. A gente não vê Nossa Senhora falar alguma coisa, responder alguma coisa. Ela simplesmente age e está atrelada a José, né? Então ela aparece em função de José, que é seu esposo, e principalmente em torno da figura de Jesus, já que ele é o protagonista por excelência do Evangelho. Ela é a Virgem e mãe do Salvador. Então o foco do Evangelho de São Mateus é enfocar justamente essa virgindade de Maria e essa maternidade que veio trazer a salvação. Então, eu gostaria que você tomasse sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 24, que vai falar um pouquinho da origem divina de Jesus. Mas claro que antes eu queria só deixar claro que em versículos anteriores, lá no versículo 16 desse capítulo 1, a gente já vê a presença de Maria na genealogia de Jesus. Então, lá no finalzinho se tem que Maria, né, no caso José, José que é filho de Jacó, e aparece o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então é a primeira vez que o nome de Maria aparece no Evangelho segundo Mateus. Então, dito isso, Maria acaba aparecendo como a esposa de José. Então ela está ao lado de José e a gente vai ver esse papel importante de Maria. E aí, agora você que deu tempo de tomar a sua Bíblia em Mateus 1, 18 a 24, a gente vai perceber como se deu essa origem de Jesus e a presença de Maria nessa narrativa. A narrativa começa o seguinte: eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe, Maria, segunda vez que aparece o nome Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Olha que interessante. Maria é a esposa de José e acha-se grávida pela ação do Espírito Santo. Então ela dará à luz um filho que salvará o povo de todos os seus pecados. Mas é interessante que aqui é José que põe o nome de Jesus. Então, algumas pessoas podem, mas a profecia diz que a Virgem conceberá e chamará Emanuel e depois muda o nome para Jesus. Na verdade, a palavra Emanuel significa Deus conosco. E Jesus, Deus salva. Então, esses dois nomes, de alguma forma, apresentam para aquilo que Jesus irá percorrer e fazer ao longo do seu ministério. Ele é o Deus conosco, então se faz tão próximo de nós, mas também é o Deus que salva através dessa proximidade. Por isso, os dois nomes. Claro, essa profecia é tirada lá do profeta Isaías, acaba que se cumprindo na pessoa de Jesus. Então, Maria, sendo esposa, ela acaba cumprindo a promessa veterotestamentária, de acordo com Mateus, aqui na interpretação de Mateus. E José, claro, é o que aparece em destaque, mas ela aparece em função de José e do seu filho, mas como aquela escolhida e agraciada pela ação do Espírito Santo. Então, olha a importância. Depois dessa narrativa, nós colocamos agora em xeque, ou melhor, em questão, o nascimento. Né? Então,
Depois da anunciação, José faz aquilo que tem que ser feito. Maria, mais uma vez, é enfatizada como sua esposa e a mãe do menino. Então, no nascimento, os magos vão adorar o menino. Então, a gente vai dar uma adiantada um pouquinho na narrativa e já vai pegar já os finalmente da narrativa do nascimento, onde você depois vai conferir aí na sua Bíblia, certo? Então, lá no versículo, os magos vão andando e percorrendo, querem ver o menino Jesus e de fato vão até o encontro dele. São guiados pela estrela e aí de repente, depois que ouviram o rei, conversaram com Herodes, eles partiram. Lá no versículo 9. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Então, os magos vão adorar o menino Jesus e quem eles encontram? O menino com sua mãe. Interessante que essa frase, né, o menino com sua mãe, ela aparece pela primeira vez aqui no capítulo 2, na narrativa do nascimento, e depois vai aparecer mais 2 vezes, quando José leva Maria e Jesus para o Egito, em vista da perseguição de Herodes, e também no retorno do Egito para Nazaré. Então, nas 2 narrativas, a gente vê que José toma o menino e sua mãe. Então, na fuga do Egito, José toma o menino e sua mãe, e na volta para Nazaré, José toma o menino e sua mãe. Então, a gente vê a proximidade de Jesus e Maria, porque ela precisa cuidar do menino, e José precisa dar as orientações para que juntos a família de Nazaré possa estar segura para cumprir a promessa de Deus para o povo de Israel. Passando às narrativas da infância, que é, digamos, o foco da Mariologia, sobretudo nos evangelhos de Mateus e Lucas, a gente vai um pouquinho ver na vida pública de Jesus. Então, praticamente no Evangelho segundo Mateus, existem 2 narrativas, Mateus 12, 46, 50 e Mateus 13, 53, 58. Ambas as narrativas, elas seguem de perto Marcos. É como se Mateus fosse influenciado por Marcos, e aí praticamente viu essas narrativas importantes e adentrou melhor, somou ao seu evangelho, né, e compilou tudo isso. Então, nos 2 episódios, a gente praticamente vê o que acontece em Marcos, que é o episódio da mãe e dos irmãos de Jesus, tomado no evangelho de Marcos. E o outro episódio, Mateus 13, o episódio de Jesus rejeitado em Nazaré. Ah, não é esse o filho do carpinteiro, né? Que o irmão Fabrício nos aprofundou no encontro passado. Então, o que acontece? Todos retirados do Evangelho de São Marcos, né? E aqui a noção de família acaba ultrapassando os laços sanguíneos. Aqui se tem uma nova configuração de família, que é a família dos discípulos do Senhor. No mistério pascal de Cristo, onde a gente vê a Mariologia, no Evangelho de Mateus, né, e nos outros evangelhos, o que a gente percebe no mistério pascal de Cristo, né, que vai desde praticamente o finalzinho do seu ministério, a anunciação da traição, condenação, morte e ressurreição. Praticamente assim como em Marcos, no desfecho da missão de Jesus, a atenção ela está no próprio Cristo. Não é à toa que, como nós iniciamos aqui a nossa formação, o foco da pregação é, de fato, o Cristo que morreu, foi condenado, morreu e ressuscitou. Então, o foco é Ele. Então, praticamente, o foco, sendo em Cristo, não aparece explicitamente a figura de Maria na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Assim como não se vê também nos evangelhos de Marcos e Lucas. Então, os evangelistas não colocam lá o nome de Maria no mistério pascal de Cristo. Aparecem outras Marias, que não é a mãe de Jesus, certo? Porque o foco não está nela lá. O foco está justamente na pregação, ou melhor, nesse Cristo que morreu, ressuscitou e venceu a morte, né? Por isso que, claro, a gente vê que no Evangelho de São Mateus, o foco da Mariologia
praticamente está na concepção virginal de Jesus. Então, se quer se aprofundar na figura de Maria no Evangelho segundo Mateus, é com certeza aprofundar as narrativas da infância. E aí a gente conclui em 3 pontos. Primeiro, no ministério e na paixão, morte e ressurreição de Jesus, Mateus segue de perto Marcos, como nós vimos. Pouco se fala de Maria, porque o centro é a pregação do mistério pascal de Cristo. Como e por que ele morreu? Como ressuscitou? Quem o testemunhou? Segunda conclusão que nós tiramos, a maior contribuição de Mateus na Mariologia está nas narrativas da infância, mesmo que o foco esteja na pessoa de Jesus e de José, como nós vimos aqui nos textos. 3. Maria compõe a família de Nazaré. Ela é esposa de José e mãe do menino. José é o protagonista das ações. Ele responde Deus, melhor dizendo, né? O anjo vai lá e o chama. Ele já responde através das ações. Não tem palavra de José, eu vou fazer, sim. Não, ele já vai fazendo. Isso é o sim já na ação. José é o protagonista em ações e conduz sua família. Enquanto Maria, como mãe, e aí ela assumindo esse papel de mãe, ela está mais próxima do menino. Assim, o menino precisa da liderança do pai, que vai conduzindo a família de Nazaré e protegendo de todos os perigos, enquanto que o menino precisa dos cuidados maternos da mãe. Então, compondo essa família de Nazaré nas narrativas da infância e o Evangelho de Mateus focando nisso, a gente percebe a importância, claro, mesmo com enfoque em José, no Evangelho de São Mateus, a figura importantíssima de Maria na história da salvação do povo de Deus. E assim a família de Nazaré vai conduzindo e assim cada vez mais experimentamos a fé nesse Senhor que salva. Então, agradeço demais a sua colaboração, a sua sede de estar aqui conosco aprendendo um pouco mais e compartilhando, por favor, esse vídeo para que mais pessoas possam desfrutar um pouquinho dessa partilha sobre a Mariologia em Mateus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, divulgue e faça desse instrumento mais uma porta de evangelização e de formação para o povo de Deus. Muito obrigado e Deus os abençoe.